Todo mundo está se tornando um pouco desenvolvedor, pois o inglês é a nova linguagem de programação. Precisávamos gerenciar conteúdo em diversas plataformas, incluindo sites e aplicativos móveis. A maneira de criar sites era... Já estava mudando completamente. Pierre Bergy é o cofundador e diretor executivo da Strapi, um dos frameworks de gerenciamento de conteúdo headless de código aberto mais avançados que permite aos desenvolvedores construir APIs de forma rápida e segura. Você tem uma personalidade bastante incomum de construir do zero uma fantástica nova plataforma tecnológica. Headless significa? que não há front-end no sistema de gerenciamento de conteúdo. Deixe-me explicar. O código aberto é extremamente importante para o sistema de gerenciamento de conteúdo, porque as empresas querem hospedar seu sistema de gerenciamento de conteúdo em diferentes plataformas. O software de código aberto é totalmente personalizável e pode ser instalado localmente nos computadores dos desenvolvedores, o que destaca sua beleza. Acreditamos que a inteligência artificial capacitará desenvolvedores e profissionais de marketing. Olá e bem-vindo ao podcast do Diniz Guarda no YouTube. Alimentado por citySabc.com, businessabc.net e Wisdom Pai. Aqui destacamos pensadores globais e especialmente as pessoas que estão transformando nossa sociedade e nosso mundo com o melhor dos negócios e da tecnologia, e também as pessoas que têm uma forte capacidade de persistir e fazer o melhor para ter uma declaração, mas também uma ação significativa no mundo em que vivemos. Permita-me compartilhar uma descoberta revolucionária que fiz recentemente. Merlin Inteligência Artificial é uma ferramenta revolucionária que traz valor pelo dinheiro e verdadeira produtividade. Considere que o Chat GPT Plus custa individualmente cerca de 21 a 22 dólares americanos mensais. Claude é outros 25 dólares americanos com imposto sobre valor agregado e Gemini é o mesmo. São quase 60 dólares por mês para apenas 3 ferramentas, e a maioria das pessoas nem mesmo as utiliza ao máximo. A Merlin Inteligência Artificial oferece acesso aos principais modelos de inteligência artificial, como ChatGPT 4, Claude 3.5, Gemini, Grok, DeepSeek e outros por apenas 5 dólares mensais. A assinatura anual padrão do Merlin é de 228 dólares americanos. Mas se você usar o código promocional na tela, cai para apenas 60 dólares por ano. Isso é um desconto de 75%. Apenas 5 dólares mensais pelo pacote completo de inteligência artificial, sem truques ou pirataria, totalmente legítimo. Merlin Inteligência Artificial utiliza de forma inteligente os custos da interface de programação de aplicações para fornecer uma plataforma unificada, capacitando profissionais, estudantes, pesquisadores e criadores com acesso a modelos avançados a baixo custo. E algo que realmente se destacou para mim foram os projetos. Aqui Merlin se torna mais que uma ferramenta e ele vira seu copiloto. Você faz upload de documentos, atribui tarefas, como criar roteiros do YouTube, analisar relatórios ou montar fluxos de trabalho de conteúdo, e Merlin configura um espaço inteligente com base no contexto. Ele referencia, sugere ideias e estrutura sua produção. É como ter um assistente de pesquisa, estrategista e escritor em um único painel. Para quem usa inteligência artificial com frequência em negócios, pesquisas acadêmicas ou criação de conteúdo, isso é evidente. Você está economizando mais de 180 dólares por ano e ganhando acesso a mais ferramentas com melhor integração e muito menos troca entre abas ou plataformas. Integrei isso ao meu fluxo de trabalho e acredito que plataformas como Merlin Inteligência Artificial representam a próxima evolução da nossa interação com a inteligência artificial. Unificado, acessível, feito para criadores e pensadores. Link e código de desconto abaixo. Se você quer aumentar sua produtividade com inteligência artificial, experimente o Merlin Inteligência Artificial agora. Hoje estou bastante animado para trazer uma das personalidades que está revolucionando a indústria de conteúdo com seu sistema de gerenciamento de conteúdo habilitado para a tecnologia de ponta, Strapi. Bem-vindo à nossa série Pierre Bergy, cofundador e Chief Executive Officer da Strapi, um dos mais avançados frameworks de sistema de gerenciamento de conteúdo headless de código aberto que permite aos desenvolvedores criar APIs rapidamente e com segurança.
Strapi construiu uma comunidade global de mais de 72 mil desenvolvedores ativos e 66 mil estrelas no GitHub e é confiável por líderes globais, incluindo International Business Machines Walmart, National Aeronautics and Space Administration Toyota e Societe Generale. Em 2020, a Strapi anunciou um investimento inicial de Estados Unidos dólares 4 milhões liderado pela Accel e Stride.vc, com participação de notáveis investidores anjo e especialistas em código aberto como Solomon Hykes, Guillermo Rauch e Eli Collins. Pierre trabalhou como desenvolvedor na Checkout.com e na WeWill. Pierre possui um mestrado em Design de Web, Desenvolvimento Web e Marketing Web da Haute École de Technologies de l'Information et de la Communication, uma proeminente escola de tecnologia digital na França. Ele também possui um bacharelado em Administração de Empresas, em Marketing, Vendas e Finanças Corporativas da EGC Business School. Pierre Bourgi, é um prazer tê-lo aqui. Eu estava ansioso por este momento. E você é uma personalidade bastante convencional de construir do zero, né? Uma fantástica nova plataforma de tecnologia, mas também gostaria de ir ao básico. Então, se você perguntasse ao seu eu de 12 anos, alguns anos antes, onde você está agora no Vale do Silício e também de Paris para o Vale do Silício e França, como você veria aquele garoto de 12 anos e o que influenciou você a se tornar quem você é agora? Uau, isso é Uma boa pergunta. Antes de tudo, obrigado por me receber hoje. Bem, acho que eu estaria orgulhoso de que sim, nós tivemos um projeto de código aberto tão bem sucedido. Eu cresci na França, no leste da França, em uma vila de 690 danças e acho que passei a maior parte da minha infância. Quando eu não estava na escola, eu estava fazendo mountain bike e windsurf. Essas são duas paixões importantes minhas e só mais tarde que realmente me apaixonei por isso. Então, quando eu tinha 12 anos, de repente me interessei por tecnologias, mas só mais tarde que realmente comecei a me apaixonar por programação e sim, tem sido uma jornada bastante interessante. Desta pequena aldeia para assentar em Paris, conhecer meus cofundadores, começar a trabalhar como desenvolvedores financeiros, construindo esta pequena agência web enquanto ainda éramos estudantes e preenchendo a necessidade de algo muito mais tradicional para um sistema de gerenciamento de conteúdo muito mais moderno e acabamos criando nossa própria solução e tornando-a de código aberto em 2015. Então, durante esse processo, né, é claro, como você disse, de uma pequena aldeia da França para o mundo, em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre a sua formação em engenharia, um pouco do seu histórico e como você entrou no mundo do código aberto, né? Você mencionou a agência antes mesmo de chegarmos ao Strapi. Então, eu comecei meus estudos. Em uma escola de negócios quando tinha 19 anos. Estava trabalhando meio período como corretor de imóveis vendendo casas e apartamentos. E foi realmente quando percebi que queria construir minha própria empresa. Então decidi continuar meus estudos em tecnologia da informação para poder construir meus próprios sites, meus próprios produtos. E foi o que fiz. Então foi quando me mudei para Paris em 2013 e realmente me apaixonei por construir com JavaScript. Acho que eles construíram com meus próprios sites. Fiz um estágio na Checkout.com quando era estudante. Isso ocorreu em 2014. E depois disso, eu estava construindo muitos sites para clientes com meus dois cofundadores, o Liane e Jim, que são dois amigos da universidade onde estudamos em Paris. Frustrados com os sistemas tradicionais de sistema de gerenciamento de conteúdo, decidimos construir o nosso próprio. Precisávamos gerenciar conteúdo em diversas plataformas, incluindo sites e aplicativos móveis. Até a forma de criar sites estava mudando totalmente. Em vez de usar sistemas tradicionais, como PHP, queríamos usar frameworks modernos de front-end como Angular naquela época, e depois React e Vue.js, que são frameworks que realmente ajudam os desenvolvedores a construir sites mais rápidos. Mas toda essa tecnologia é projetada para se conectar a uma interface de programação de aplicações e inserir o conteúdo. Foi por isso que precisávamos de um CMI muito mais moderno, baseado em JavaScript. Isso foi interface de programação de aplicações em primeiro lugar. E foi assim que acabamos construindo para nós. Começamos a usar para os clientes e percebemos que muitos desenvolvedores tinham necessidades similares. Então decidimos
tornar o projeto de código aberto para retribuir à comunidade e realmente ter um grande impacto, porque já queríamos construir o sistema de gerenciamento de conteúdo mais popular. Incrível. Então, vamos para o Strap. Então, a partir dessa criação, como você disse, de olhar e construir um sistema de gerenciamento de conteúdo de código aberto é uma grande tarefa, pois existem centenas deles. Alguns com bem, existem 1,1 bilhão de sites no mundo. Gosto de manter os números por alto. E claro, 40% é o WordPress. Mas existem muitas plataformas, sistema de gerenciamento de conteúdo globais importantes, desde os grandes players de tecnologia do Vale do Silício até o código aberto. Então, primeiro de tudo, explique para a nossa audiência o que é Strap. E, em segundo lugar, por que você o construiu, como funciona seu ecossistema. Strap é um sistema de gerenciamento de conteúdo, Content Management System. O sistema de gerenciamento de conteúdo é uma ferramenta para gerir conteúdo. Normalmente, em um site, se você precisar atualizá-lo, como adicionar uma nova postagem no blog, editar a página inicial, entre outras coisas, é possível fazer isso usando um sistema de gerenciamento de conteúdo. É dessa forma que construímos sites modernos. E o Strap é de código aberto, né? É totalmente personalizável e tem uma comunidade muito grande ao redor dele. E essa comunidade é composta por contribuidores individuais de todo o mundo, bem como parceiros de soluções, normalmente agências digitais que usam o Strap, que recomendam o Strap e que também constroem ou executam o Strap desenvolvendo plugins, por exemplo, que são extensões dos plugins. O Strap possui mais de 200 plugins disponíveis, transformando-o em um ecossistema que vai além de um simples sistema de gerenciamento de conteúdo. Fale-nos sobre o ecossistema. Primeiro, uma das coisas que gosto de fazer na série é desmistificar o que é necessário para construir algo. E eu sei que não é fácil, quer dizer, um dos desafios na tecnologia é como você cria seu próprio ecossistema e especialmente como mantemos uma consistência em torno deste ecossistema e mantemos a inovação. No passado, eu cheguei a construir um sistema de gerenciamento de conteúdo eu mesmo, e eu sei o quão complexo é porque você precisa manter a base da inovação. Você precisa manter os desenvolvedores chegando e também mantendo toda a inovação que vem nisso. Então, um pouco dessa jornada desde o início, e você mencionou que começa com muitos UA de olhar para a comunidade de código aberto, mas eu acho que um pouco dessa história, eu não sei se você quer compartilhar um pouco de detalhes de como começamos, o que você faz, é o momento. Ok, eu vou criar um sistema de gerenciamento de conteúdo e vou trazer um público, vou construir desenvolvedores e as pessoas podem construir em cima disso. E também, qual é a singularidade do Strapi em termos de se comparar com outros códigos abertos ou outros sistemas de gerenciamento de conteúdo S? Sim, claro. Então, antes de tudo, parabéns por construir seu próprio sistema de gerenciamento de conteúdo. Você viu isso no Pfeffer, é bem fácil. Você cria facilmente o painel de administração, você pode gerenciar algum conteúdo. Mas uma vez que você quer gerenciar conteúdo em diferentes idiomas, uma vez que você quer limitar o acesso no sistema de gerenciamento de conteúdo, uma vez que você quer ter os fluxos de trabalho de revisão, libera todos esses tipos de coisas, um sistema de gerenciamento de conteúdo pode se tornar um software muito complexo e é por isso que estamos trabalhando nisso há 10 anos agora. Então, sim, é muito trabalho. Estávamos usando todos esses sistemas de gerenciamento de conteúdo tradicionais, mas precisávamos de algo mais moderno e é realmente por isso que decidimos construir o nosso próprio. E quando se trata do ecossistema, decidimos construir o Strap como uma ferramenta de código aberto desde o primeiro dia, porque queríamos retribuir à comunidade de código aberto, porque como desenvolvedores usamos ferramentas de código aberto o dia todo. Também estamos convencidos de que o código aberto é extremamente importante para o sistema de gerenciamento de conteúdo, porque as empresas querem hospedar seu sistema de gerenciamento de conteúdo em diferentes plataformas. Elas não necessariamente querem depender de uma solução proprietária da qual não podem migrar, mas querem poder hospedar o sistema de gerenciamento de conteúdo em sua própria nuvem. Por exemplo, pode ser GCP ou AWS. Eles precisam fazer isso por razões de privacidade de dados. E isso não impede que o sistema de gerenciamento de conteúdo seja fácil de usar, porque o sistema de gerenciamento de conteúdo também pode oferecer sua própria plataforma em nuvem, que é o que fazemos com o Trop Cloud.
E então, estávamos realmente convencidos sobre o código aberto por esse motivo, mas também porque, como desenvolvedores, estamos absolutamente convencidos de que qualquer empresa, especialmente em diferentes projetos, e com um conjunto específico de requisitos, pode ser sobre os recursos no sistema de gerenciamento de conteúdo, mas também pode ser sobre as integrações. Pense em uma integração com HubSpot, ou Salesforce, ou Shopify, ou Cloudinary. Todas essas integrações são cruciais no sistema de gerenciamento de conteúdo e cada empresa tem seu próprio conjunto de ferramentas que já usa e talvez essas ferramentas existam há anos, mas elas não podem se livrar dessas ferramentas e provavelmente não deveriam, porque isso seria caro e elas não se concentrariam nas coisas certas, mas ainda precisam se integrar com essas ferramentas. Então, a beleza do software de código aberto é que ele é totalmente personalizável, especialmente porque o tráfego pode ser instalado localmente nos computadores dos desenvolvedores e então postou no Strawberry Cloud ou qualquer outro provedor de nuvem. Então foi isso que fizemos. E funciona muito bem. Nossos grandes clientes corporativos provaram a necessidade de ter algo de código aberto. Ao falar sobre o ecossistema e a comunidade, gosto de considerar que existem diferentes círculos. Às vezes, as pessoas me perguntam se temos uma comunidade. Bem, basicamente é todo usuário do Strap e tudo começa com os principais contribuidores. O Strap é de código aberto. O repositório é público no GitHub. Alcançou 66 mil estrelas no GitHub, tornando o Strap um dos 100 repositórios mais estrelados no GitHub, o que é enorme. Recebemos muitas contribuições nesse repositório. Essa é a nossa principal contribuição e a essência do ecossistema. Porém, o ecossistema vai muito além dos principais contribuidores. São também todas as pessoas, não importa se são indivíduos, parceiros de soluções, parceiros de tecnologia, que criam as integrações que gravitam em torno do Strap. Por isso, o Strap Markets, o mercado do Strap lá é muito importante. É lá que, como usuário, você pode obter um monte de valor do que outros desenvolvedores construíram. Porque se você precisa de uma integração com o Shopify, por exemplo, você vai encontrar no mercado. Assim, você economizará bastante tempo aí ao construir seu projeto. E essa é realmente a força de construir um ecossistema. É também sobre parceiros de solução e agências digitais recomendarem o Strapi para seus clientes finais. Nós realmente os capacitamos para fazer isso. Não competimos com eles porque não temos nenhuma intenção de nos tornarmos uma empresa de serviços. Sido nos primeiros dias ao ter que gerar receita para pagar os estudantes. Não tínhamos receita com o produto e 90% do nosso tempo era gasto construindo recursos personalizados para clientes, embora nosso objetivo fosse ser uma empresa focada em um sistema de gerenciamento de conteúdo de excelência. E é por isso que o ecossistema é tão importante e que existem esses diferentes círculos que realmente gravitam em torno da estratégia. E esse é o elemento chave, a comunidade, e eu diria que no momento a coisa mais importante é o ecossistema, as comunidades, e eu acho que é bastante difícil porque, como você disse, quando se fala em código aberto, há muitas complexidades, porque você tem que continuar construindo. Se você está em um ambiente fechado, tem as vantagens de tudo em um pacote, mas se não estiver, é bastante complicado. Então, antes de mais nada, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, existem diferentes números que eu gostaria que você visse se pode tornar público, mas acho que encontrei números que você tem em torno de, pelo menos há uma fonte que você tem cerca de 53 mil sites usando o Strap. E há outra fonte que diz um pouco menos e 26 mil sites atualmente, esse é um dos números. Mas também você tem organizações muito grandes como International Business Machines e National Aeronautics and Space Administration, que alguns dos desenvolvedores usam. Strapi, então, nos fale um pouco sobre os números do seu ecossistema e eu acho que descreva o que é um sistema de gerenciamento de conteúdo sem cabeça de código aberto. Eu gosto de explicar esses conceitos para nosso público entender melhor. A maioria das universidades não ensina sobre sistema de gerenciamento de conteúdo e Atlas, a menos que você estude desenvolvimento de software. As pessoas usam a tecnologia sem compreender seu funcionamento. Tenho certeza que 99% dos ouvintes não sabem o que é um sistema de gerenciamento de conteúdo Atlas. Gostaria que você explicasse isso e depois falasse sobre o ecossistema quando for bem-sucedido.
Sim, claro. E a propósito, o caminho que você compartilhou eles são realmente muito mais altos. Então, o sistema de morango continua crescendo. Então, isso é um bom sinal. Então, sem cabeça significa que não há front-end no sistema de gerenciamento de conteúdo. Deixe-me explicar. Em um sistema de gerenciamento de conteúdo tradicional, você realmente tem dois componentes. Você tem o back-end, que é o painel administrativo para gerenciar o conteúdo. Aqui você pode criar e editar postagens de blog, modificar a página inicial, entre outras atividades. Há também o front-end, que é a parte visível do site. Então, se você entrar em adidas.com, por exemplo, o que você verá é o front-end. Historicamente, o front-end era gerado pelo sistema de gerenciamento de conteúdo, mas agora, porque os desenvolvedores querem usar tecnologias muito mais modernas por boas razões, normalmente por desempenho, eles querem usar frameworks que são independentes do sistema de gerenciamento de conteúdo. E assim, no sistema de gerenciamento de conteúdo tradicional, há o back-end, que é o painel administrativo, e o front-end. Em um sistema de gerenciamento de conteúdo sem cabeça, você tem o back-end e, em vez do front-end, você tem uma interface de programação de aplicações e essa interface de programação de aplicações disponibiliza os conteúdos para qualquer plataforma, não importa se é um aplicativo móvel ou um front-end feito com um framework moderno de front-end. Fantástico, e você colocou de forma muito clara. Obrigado. Então, voltando à sua comunidade, acho que alguns dos destaques da comunidade mencionei International Business Machines e National Aeronautics and Space Administration, mas um pouco dos destaques da comunidade. E o que eu diria para as pessoas que estão te ouvindo? O que faz vocês serem especiais? Sim, o que realmente torna o Stripe especial é que ele é open source. O que, como mencionado antes, significa que você pode hospedar o Stripe no seu próprio provedor de nuvem e que você pode personalizar o Stripe para código. Então você pode integrá-lo com suas ferramentas atuais, por exemplo. Há também uma comunidade muito grande de usuários e parceiros em todo o mundo. Se você precisa construir um projeto, encontrará desenvolvedores e parceiros Stripe, economizando muito tempo na construção. Fantástico. Então, voltando a algumas das diferentes coisas. Uma das coisas que eu gosto no Strap, e claro, para as pessoas que estão nos ouvindo, minha organização usa Strap, então eu estou envolvido. Então, uma das coisas é que você tem muito suporte em termos de APIs abertas e você suporta tanto APIs Representational State Transfer quanto GraphQL. Então, interface de programação de aplicações apenas para as pessoas que estão nos ouvindo significa interfaces de programação de aplicações. Como você vê o futuro da arquitetura de conteúdo com interface de programação de aplicações em primeiro lugar, especialmente na era da experiência componível e móvel digital, conforme a inteligência artificial se torna cada vez mais importante? Sim. Então, quando se trata de composição, que é essa ideia de conectar ferramentas juntas, ter um sistema de gerenciamento de conteúdo como o Atlas é ótimo porque é a interface de programação de aplicações. First, você pode conectá-lo a qualquer ferramenta, seja seu CRM ou o sistema de gerenciamento de conteúdo de e-commerce, por exemplo. Então, E profissionais de marketing. e até agências digitais para atender a isso, onda essa enorme chance que a inteligência artificial representa. É por isso que na StrapConf, que foi em maio de 2025, lançamos o Strap Inteligência Artificial. O Strap Inteligência Artificial é um conjunto de recursos que integra a inteligência artificial ao sistema de gerenciamento de conteúdo. O primeiro passo anunciado é o construtor de tipos de conteúdo inteligência artificial. Então, agora no Strap, você pode apenas conversar com o Strap e dizer: Ei, estou construindo um site de comércio eletrônico, por favor, crie a estrutura de conteúdo para mim, e ele sugerirá automaticamente uma estrutura de conteúdo para o seu projeto específico. Então, se você está construindo um blog, por exemplo, ele criaria um título, também poderia criar um campo de conteúdo, criaria um campo de imagem, talvez tudo o que você precisa se você tiver construído um projeto com React, por exemplo, ou qualquer outro framework front-end, você pode simplesmente arrastar e soltar esse projeto no Stripe e o Stripe irá escanear todos os componentes. E se detectar o componente botão menu, se detectar o componente botão, se detectar um componente de menu e tudo isso,
ele criará a estrutura de conteúdo ideal para o seu projeto front-end e isso economiza muito tempo para os desenvolvedores no processo. As outras funcionalidades de inteligência artificial nas quais estamos trabalhando no momento são tradução, então você pode traduzir o conteúdo de um idioma para outro com um clique. E outras coisas como gerar mídia, como vídeos e ativos e imagens a partir do próprio sistema de gerenciamento de conteúdo, são todas coisas em que estamos trabalhando ativamente e que vamos implementar nos próximos meses. E eu acho que há algo ainda maior, que é como você passa de um prompt, como construir um post de blog ou construir um site inteiro com desktops e assim por diante. E eu acho que é realmente aí que está o futuro. É o sistema de gerenciamento de conteúdo agente, se posso dizer, onde você pode realmente solicitar ao seu sistema de gerenciamento de conteúdo e construir sites inteiros em segundos. E eu acho que veremos muitas melhorias no futuro nessa área. Obrigado. E é bastante impressionante como você está integrando o engenharia rápida dentro do sistema de gerenciamento de conteúdo. Então, como uma plataforma que é de código aberto e a comunidade que é grande. Gostaria de destacar alguns números e depois destacar minha pergunta. Então, código aberto, estamos falando sobre no mundo há cerca de acordo com relatórios do GitHub, há 100 milhões de desenvolvedores, especificamente listados no GitHub e como vimos, um aumento de 26% nas contas globais de desenvolvedores em qualquer ano, então vamos continuar tendo mais, embora haja muitos mitos sobre a inteligência artificial assumindo os empregos. Além disso, 90% das empresas usam código aberto e uma parte significativa tem escritórios de programas de código aberto, então, como um sistema de gerenciamento de conteúdo que é de código aberto, você também tem um equilíbrio entre as necessidades da comunidade de código aberto e as demandas dos usuários de nível empresarial. Como você equilibra isso, especialmente para o seu corporativo e clientes e parceiros corporativos e empresariais? Sim, então, primeiro de tudo, em relação ao número de desenvolvedores, eu acho que todo mundo está meio que se tornando um desenvolvedor, porque o inglês ele é meio que a sua linguagem de programação, mesmo que, claro, se você quiser construir projetos avançados, realmente precisa ser um especialista em uma linguagem de programação. Então, isso significa que o Stripe é fantástico para pequenos projetos, mas também para casos de uso muito grandes. Tipicamente, Adidas.com roda no Stripe, então o Stripe está pronto para empresas e, como empresa, estamos aqui para capacitar todas essas empresas. No início de 2023, lançamos o Strap Cloud, uma plataforma de hospedagem para projetos Strap. Isso significa que, além de poder hospedar o Strap em sua própria nuvem, oferecemos uma plataforma para facilitar implantações e gerenciar tudo para você, desde deploy até a escalabilidade da infraestrutura. Isso tem sido realmente bem sucedido, é para o mercado intermediário, entre empresas menores, mas também temos logos muito grandes como Dior ou Louis Vuitton no Strap Cloud. Isso tem crescido e sido muito apreciado pela comunidade. Do ponto de vista interno, mudamos de construir uma comunidade de desenvolvedores individuais para focar nessas grandes empresas quando lançamos a edição empresarial. E isso tem sido ótimo, realmente estou orgulhoso da empresa, mas também queríamos voltar às nossas raízes, que são os desenvolvedores, e é por isso que o Strap Cloud está realmente muito alinhado com a comunidade de compras em geral, porque um dos projetos de código aberto feitos com o Strap nesta comunidade de código aberto deve estar em produção um dia, e é por isso que o Swape Cloud é um bom ajuste, porque poderia hospedar 100% do projeto de código aberto, enquanto a edição empresarial é apenas para uma pequena função desses usuários do Swap. Bem, é impressionante e vamos anotar isso à medida que a entrevista avança, mas é uma espécie de ativos impressionantes que a comunidade pode construir e, especialmente, a ponte entre o ecossistema geral de empresas versus comunidade. Então, você mencionou a importância da comunidade, então, os números, você pode me corrigir? São cerca de 72 mil desenvolvedores ativos em sua comunidade e mais de 66 mil estrelas no Kit.
Então, a estratégia é construir uma comunidade verdadeiramente global. Conte-nos sobre essa comunidade e a estratégia para nutrir e esse ecossistema para pessoas que sabem tanto como podem se envolver e também fazer parte disso. Sim, nós construímos uma comunidade bastante grande e essas pessoas estão espalhadas por todo o mundo, então elas geralmente começam a usar o Strap, elas podem se juntar à comunidade se tiverem perguntas, então elas podem fazer perguntas em nosso Discord público, elas também podem publicar problemas ou solicitações no repositório do GitHub e na principal arena usando o Strap, eles podem até desenvolver plugins, por exemplo. Então é realmente assim que a comunidade foi construída ao longo dos anos. Certo, isso é muito impressionante. Então, uma coisa, então, em muitas comunidades você tem, como você mencionou, Discord, você tem eventos que você destaca e que você tem um grande evento onde você coloca todos os desenvolvedores, como um tipo de evento no estilo Apple ou Microsoft, ou é algo que você está pensando em fazer no futuro? Sim, antes da Covid, nós organizamos muitos encontros do Strap em todo o mundo, mas é claro que tudo parou por causa da Covid, e então nós fizemos alguns eventos online e começamos a fazer o StrapConf e o StrapConf. Acho que o primeiro foi em 2021, e o StrapConf é o nosso evento anual, onde compartilhamos muitos grandes anúncios, e é uma oportunidade fantástica para priorizar todos esses anúncios antes do evento e para receber clientes e parceiros incríveis que destacam como eles têm usado o Strap, e a maioria das vezes também temos membros da comunidade que apresentam como eles contribuíram para o Strap, para o núcleo de ser terrível construindo plugins. Então, este é um evento que fazemos todos os anos, mas era online até este ano. Então, em maio de 2025, organizamos a primeira SwapConf presencial. Foi no dia 13 de maio e foi um evento fantástico porque finalmente conhecemos pessoalmente esta comunidade Swap. Claro que conhecemos alguns de nossos clientes, alguns membros da comunidade, alguns de nossos parceiros pessoalmente antes desse evento, mas era meio que um por um. Mas desta vez realmente conhecemos tantas pessoas da comunidade e foi fantástico celebrar todas as conquistas dos últimos 10 anos. E também foi uma oportunidade fantástica para fazer todos esses grandes anúncios, como Strap Inteligência Artificial, a integração com o Shopify, o novo construtor visual, todas essas coisas pessoalmente. Posso dizer que é muito motivador para nós, como equipe, que todos estamos assinando pelos próximos 10 anos. Estamos muito empolgados com o futuro. Parabéns. É uma comunidade em rápido crescimento com diversas áreas. Uma das características do seu sistema de gerenciamento de conteúdo e da sua comunidade é o foco na descentralização e na ética do código aberto, que desempenham um papel na liderança e no roteiro de produto. Para provocar um pouco em termos de descentralização, né? Você mencionou a integração aberta com inteligência artificial e plataformas como Shopify. Vocês também estão considerando trazer a Web3 ou tecnologias centralizadas para a plataforma? Porque, claro, é interessante. Eu recentemente em uma entrevista e discutimos a partir de, por exemplo, em termos dos números, temos cerca de 30 milhões de desenvolvedores do Web3, mas não me refiro à comunidade de código aberto, mas aos desenvolvedores que têm apenas Web 2 e 3, somos apenas 10 mil. É interessante a diferença entre as partes da tecnologia e, como mencionado, estamos nos tornando um pouco desenvolvedores com engenharia de prop e similares. Gostaria de saber como você vê a descentralização, Web3, inteligência artificial e até cripto e integração dessa tecnologia no seu roteiro de produto. No momento, temos uma espécie de internet múltipla. Temos a internet, User Interface, User Experience, Inteligência Artificial, User Interface, User Experience Search, User Interface, User Experience Web3 com muita fragmentação. Gostaria de ver suas opiniões sobre isso e seu plano de ação. Sim, então nós Pensamos em armazenar o conteúdo que é gerenciado no Strap e na blockchain. Seria um caso de uso bastante impressionante se você realmente quiser o conteúdo que você tem em um site ou em outra aplicação. Todos nós vemos uma fonte de verdade como um post de blog que pode ser facilmente editado.
Como você garante que aquela versão de uma postagem de blog era realmente o que era 2 anos atrás? Eu acho que a blockchain é a melhor tecnologia para realmente ter essa fonte de verdade. Com isso sendo dito, quero dizer, nem todo mundo precisa de tal capacidade e o que ouvimos da comunidade é que eles querem recursos adequados de sistema de gerenciamento de conteúdo, como edição visual, todas essas coisas. E é por isso que realmente decidimos investir na experiência do desenvolvedor. Dito isto, qualquer um pode conectar o Strap a uma blockchain, porque é totalmente personalizável. Eles podem fazer o que precisam e, portanto, isso é viável. Em vez disso, decidimos realmente focar na inteligência artificial, porque realmente acreditamos que isso está mudando a maneira como as pessoas estão construindo sites e criando conteúdo. Então, para nós, é uma maneira de fazer. Mais sentido. Eu entendo, né? Então você tocou na inteligência artificial e mencionou antes a integração com o e-commerce e com o Shopify. Então, a Alça é conhecida aí, claro, é a maior um sistema de gerenciamento de conteúdo de código aberto no mundo. Tem agora muitos recursos como URLs amigáveis para otimização para mecanismos de busca, usando slugs para links limpos e descritivos e para melhorar a visibilidade na pesquisa. E você também está integrando diversos recursos essenciais de e-commerce. Você pode falar mais sobre soluções de comércio eletrônico? Uma grande parte do mundo é o e-commerce, especialmente com plataformas como Shopify. Como ocorre a integração dessas soluções? Sim, o comércio eletrônico é muito importante, representa aproximadamente 25% dos projetos feitos com Striving, mas o Strap é usado mais para gerenciar o resto do conteúdo, não as informações sobre o produto. Existem alguns CMS de comércio eletrônico muito bons que são excelentes na gestão de produtos, como o nome do produto, as imagens do produto, as variações do produto, o preço, a descrição, mas também gerenciando envios graças a integrações e pagamentos e pedidos, todas essas coisas. E o Stripe é ótimo para gerenciar o conteúdo, né, como postagens de blog, páginas, menus, todas essas coisas. E então não pretendemos ser um site de comércio eletrônico, um sistema de gerenciamento de conteúdo de comércio eletrônico, mesmo que você possa, é claro, gerenciar produtos e adicionar pagamentos, essas coisas. Mas em vez disso, nós Investiríamos. em integrações. E é por isso que eu tinha a StripeConf quando é a integração do Shopify. E então a ideia é que imagine que você está no Stripe e está construindo uma página. Então você tem seu menu e talvez um slider de produtos na sua própria página. E o que você pode fazer no Stripe é que você pode adicionar um slide. E para o conteúdo deste slide, você pode selecionar um produto que está no Shopify, por exemplo, ou qualquer outro sistema de gerenciamento de conteúdo de comércio eletrônico, ou qualquer outra pessoa. E isso significa que você seleciona este produto pesquisando como sapatos Adidas, você seleciona o par de sapatos que deseja exibir nesse slider, e o Strapi armazenará o ID do produto Shopify. Isso significa que você tem uma única fonte de verdade que é Shopify neste exemplo. Então, nunca armazenamos o preço, nunca vimos a descrição, e isso significa que toda vez que você vai alterar seu produto no Shopify, isso atualizará automaticamente seu projeto front-end, porque o front-end solicitará a interface de programação de aplicações do Strap, e a interface de programação de aplicações do Strap preencherá as informações do Shopify, eventualmente com um sistema de cache que já é suportado com Redis, e enviará as informações do produto para o aplicativo front-end. Portanto, isso é extremamente conveniente para ambos os desenvolvedores, porque há uma única fonte de verdade, sem necessidade de sincronizar dados, mas também é conveniente para os editores de conteúdo, porque dentro de seu sistema de gerenciamento de conteúdo, que é o Strapi, eles podem selecionar produtos que são gerenciados por eles mesmos ou por outra equipe em outra ferramenta. Uma das coisas que o Strapi tem de forte é, claro, escalar diferentes capacidades e provavelmente a mais conhecida é a capacidade de ter multicanais, projetos de clientes e aplicações críticas de desempenho. Muitas pessoas falam que
E sobre a interface do usuário e suas diferentes partes, o que está sendo feito nessa direção? E como você vê o papel das comunidades de desenvolvedores evoluindo na formação do futuro do Strap e das infraestruturas web de conteúdo? No final, trata-se mais de como os desenvolvedores trazem isso e como eles o tornam amigável para o usuário, usando o User Interface WAX ou outros recursos que construímos aqui. Sim, exatamente, né? Eu acho que os desenvolvedores continuarão desempenhando um grande papel no futuro do Strap, contribuindo para o curso, construindo esses plugins, mas também construindo sites pré-construídos que qualquer um pode começar, como se você quisesse um site que sempre fizemos ou algo mais, você deveria ser capaz de escolher um modelo da comunidade existente e talvez este modelo seja gerado por inteligência artificial. Então, eu acho que é realmente onde os desenvolvedores podem desempenhar um papel significativo no futuro. Então, ou você está tocando em inteligência artificial. Então, em termos de inteligência artificial, no momento, estamos integrando muitos elementos de inteligência artificial generativa para. Você mencionou que está integrando inteligência artificial a gente no sistema de gerenciamento de conteúdo. Então, como você vê a integração com sistemas de gerenciamento de aprendizagem também? E qual é um dos maiores desafios em integrar conteúdo humano com conteúdo de máquina? E os dados? Ou você coloca o fluxo entre isso, você está trabalhando nisso porque é possível automatizar e integrar muitas partes diferentes, mas há desafios entre a automação, indexação para motores de busca e plataformas de inteligência artificial. Algumas dessas plataformas estão assumindo e até o Google exibe gêmeos nos resultados de pesquisa. Gostaria de saber sua visão sobre isso e como você vê o futuro. A integração da inteligência artificial no sistema para escalar e mitigar os riscos associados. Exatamente. Então, antes de tudo, acho que faz todo o sentido ter um sistema de gerenciamento de conteúdo nativo de inteligência artificial que permita que você, ao conversar com o sistema de gerenciamento de conteúdo, crie algum conteúdo, altere algum conteúdo, traduza algum conteúdo. E é por isso que o primeiro passo é adicionar inteligência artificial absolutamente não em todos os lugares, mas em todos os lugares que faz sentido dentro do sistema de gerenciamento de conteúdo, porque as lâmpadas Tesla vão consumir mais conteúdo, precisaremos produzir mais conteúdo, e o sistema de gerenciamento de conteúdo é o lugar para criar e gerenciar esse conteúdo. Então esse é o passo mais importante. O outro passo é como podemos ir do zero a um site totalmente funcional, graças ao prompt, e agora podemos integrar melhor com todas essas estruturas de conteúdo, tudo isso, ferramentas de codificação como Cursor e todas as outras, e isso é realmente algo que queremos melhorar para facilitar essa jornada. Então, esse também é outro capítulo que nos interessa muito. E o terceiro provavelmente é mais sobre consumo. ALEO é o novo otimização para mecanismo de busca. Então, realmente é essa ideia de otimizar o conteúdo não para o Google, mas para esses LLMs. E eu acho que haverá muitas semelhanças porque esses LLMs, quando estão sendo treinados, vão querer ter acesso ao conteúdo muito rapidamente. O desempenho continuará sendo importante. Eles vão querer que o conteúdo seja estruturado. Então, tudo o que vimos com Hypertext Markup Language e os metadados, isso ainda será relevante. Então, acredito que muitas coisas permanecerão semelhantes ao que construímos nas últimas 2 décadas. Mas muitas coisas também vão mudar e estamos aqui para capacitar os usuários do Strap a navegar por essa jornada. Na Strap, nós criamos muito conteúdo para inteligência artificial. Normalmente usamos ferramentas como Aerops para criar um prompt e usamos alguns LLMs para criar postagens de blog, por exemplo, e para publicar isso diretamente no Strap. Isso é muito útil para criar conteúdo. Acredito que continuaremos a publicar mais sobre esse assunto. E nossos editores de conteúdo podem produzir conteúdo melhor e mais rápido, porque tem muito valor para todos, para as empresas que produzem o conteúdo, mas também para as pessoas que leem este conteúdo, porque acreditamos que as verificações humanas são extremamente importantes, mas para evitar o efeito da página em branco, onde leva uma eternidade,
para começar um post de blog ou qualquer outro tipo de conteúdo, a inteligência artificial é um divisor de águas nisso, e então ela é realmente sua assistente. E acho que a soma será positiva. Você tocou em um ponto-chave que é uma das minhas paixões. O desafio do crescimento de agentes de inteligência artificial. Teremos sites humanos e agentes de inteligência artificial interagindo entre si, e muitos desses agentes podem estar se replicando e criando outros agentes de inteligência artificial, então vai ser uma parte interessante. Então, olhando para isso e também os desafios que vêm com a cibersegurança em torno disso, e, por exemplo, um dos maiores desafios são os deepfakes e muitas coisas diferentes, e a integração, por exemplo, é uma das coisas com as quais eu mesmo tenho lidado, até mesmo em alguns dos nossos sites. São pessoas falsificando nossos sites e integrando em diferentes partes. Então, há um grande elemento de cibersegurança, né, tanto em termos de alguma forma, falsificar personalidades de pessoas, mas também falsificar sites. Então, uma das coisas é sobre quais são os desafios que você vê da sua própria comunidade, das suas próprias equipes, e também como você vê esse desafio quando se trata de relacionado com o global, desafios e oportunidades que vêm com isso, mas também em termos de cibersegurança e geolocalizações. Sim, infelizmente a lista é longa, então é difícil cobrir todos esses tópicos, mas é verdade que clonar um site ela é mais fácil do que nunca, e então as pessoas que fazem o phishing provavelmente se divertem clonando um site e enviando e-mails com o mesmo design que os famosos designs de empresas. E sim, eu acho que obter credenciais das pessoas é absolutamente ruim, e mesmo que esteja menos relacionado ao desenvolvimento web, eu acho que falsificar identidades através de voz ou até mesmo avatares de vídeo está se tornando também muito fácil, e então, de certa forma, é algo que temos há anos, como no Photoshop, por exemplo, você poderia fazer uma imagem falsa de qualquer um, mas o fato é que está ficando cada vez mais difícil. Bem, eu gostaria que a humanidade tivesse apenas boas intenções, infelizmente, isso não é realmente o caso. Então, sim, acho que todos nós teremos que ser ainda mais cuidadosos do que temos sido durante o passado. Você está realizando algum trabalho específico em segurança cibernética para a comunidade de desenvolvedores do Strap e algum projeto particular nessa área, como uma comunidade de código aberto? Então, nós fazemos muitos treinamentos internos, e quando se trata de a comunidade Swap, temos um programa de recompensa por bugs, então esperamos que a inteligência artificial irá nos ajudar a encontrar as falhas de segurança antes que haja qualquer preocupação com o serviço. É isso. Sim, nós tentamos ser cuidadosos com isso. Obrigado. Então, eu sei que estou chegando ao fim da entrevista, então o que vem a seguir para o Strap. Então, qualquer coisa que você queira destacar em termos de nós tocamos em alguns dos recursos, mas também e novas parcerias, recursos ou direções estratégicas que você vai destacar para o próximo ano que vem, ou o que quer que você possa compartilhar com o nosso público, mas também qual é a sua visão para tornar o Strap maior, se você está mais focado em crescer na comunidade, aumentar o número de sites, um pouco da sua visão também. Sim, então temos 4 pilares para os próximos trimestres e esses pilares são exatamente os que compartilhei, e isso é tropical. O primeiro é unificar a interface do usuário. E o CMS mesmo, se headless, a abordagem headless é ótima por muitos motivos, adicionou um pouco de complexidade e estamos simplificando a integração entre a interface do usuário e o CMS para tornar a experiência geral mais fácil. O segundo pilar é crescer a comunidade e o ecossistema. Como mencionado antes, acreditamos verdadeiramente na importância de ter mais plugins, mais parceiros e fazer com que todos se beneficiem do ecossistema. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro é tornar a experiência geral mais fácil e mais acessível. Essa é uma das razões pelas quais anunciamos na StrapConf o plano gratuito da Strap Cloud, o que significa que a partir de agora você pode hospedar qualquer projeto Strap de graça com algumas limitações.
Mas isso é algo que é viável porque queremos construir uma comunidade muito grande. E o último pilar, que realmente ele está no centro de todos os outros, é a inteligência artificial. Realmente queremos aproveitar essa oportunidade única e infundir inteligência artificial em todos os lugares que faz sentido. Está certo. Agora, muito interessante. Então, eu tenho, no lado da inteligência artificial, muita paixão por integrar agentes de inteligência artificial com um rosto. Você está considerando integrar ancestrais físicos de inteligência artificial que podem se integrar, pois acredita que se os agentes de inteligência artificial tiverem um rosto, será mais difícil de. Especialmente para conseguir, eu diria bem, você sempre pode falsificar uma identidade em um agente, mas você pode criar mais intenções humanas entre as diferentes IAs, e também acho que vamos ver um grande progresso na maneira como a internet vai interagir, especialmente com realidade virtual, especialmente os novos óculos vindo tanto da Snap quanto da Meta. E também acho que Google e Apple entrarão nisso. Então há algo nesta parte de computação especial que vocês estão fazendo, integrando seu CMS com algumas dessas coisas. O Morango é o Atlas, pode ser usado com praticamente qualquer tecnologia, acredito que sim. A maneira como vamos interagir com computadores, ou marginalmente falando com máquinas, porque acho que a ideia de computadores vai realmente mudar nos próximos anos. Mudou totalmente com telefones, com smartphones, claro, mas acho que a maneira como vamos interagir com máquinas em geral vai mudar drasticamente ao longo dos anos. A voz vai ser uma coisa grande, avatares interagindo, apenas conversando com máquinas, como já fazemos com o Venture GPD, e dizendo obrigado, sim, estamos em tempos, e dizendo obrigado à máquina, mas isso já está acontecendo e acho que vai realmente continuar assim de maneira exponencial. E acho que o hardware e a robótica, em geral, também vão desempenhar um papel significativo nisso. Você mencionou hardware como VR, e acho que a realidade aumentada também vai ser uma grande coisa, porque os óculos do Google estavam uns 15 anos à frente, mas imagine que você está andando nas ruas e há um prédio específico, seus óculos mostrarão mais informações sobre ele. E agora temos os LLMs para isso, temos todas as ferramentas e isso não era para pensar 15 anos atrás. Então, eu diria que acho que veremos muitas mudanças que nenhum de nós pode sequer antecipar no momento. Concordo plenamente. Uma das últimas perguntas, então. Então, nas suas soluções, você tem 3 verticais que são bastante diversas e realmente muito interessantes. Então, especialmente, você tem serviço financeiro, temos um tipo de serviço financeiro global importante usando o Stripe, e então você tem serviços de tecnologia e negócios. O conteúdo B2B abrange diversas áreas, como telecomunicações, mídia e jogos. Esses 3 segmentos possuem estudos de caso interessantes, especialmente telecomunicações, mídia e jogos, que atingem um público mais amplo, além de serviços financeiros. É algo provavelmente não visto em código aberto, então é bem interessante para nossos usuários darem uma olhada. Sim, claro. Então, eu acho que uma das coisas que os serviços financeiros realmente gostam no Strap é a privacidade dos dados, porque eles podem hospedar seu sistema de gerenciamento de conteúdo em seus próprios servidores. E em termos de caso de uso, um que é bastante empolgante, e isso é para um banco baseado nos Estados Unidos da América, eles gerenciam conteúdo em seus caixas eletrônicos. Se você sacar dinheiro, provavelmente verá uma mensagem no caixa eletrônico. Pode ser a mensagem de boas-vindas, pode ser o que for. E graças à sua instância Stripe, eles podem atualizar o conteúdo em todos os seus caixas eletrônicos no país com um único clique. E isso fala muito sobre a importância da privacidade dos dados. Então, isso é para os bancos. Outro banco está fazendo um sistema interno de gestão de aprendizado e é informação privada, porque é para seus funcionários. Não é para o site público, não é informação que qualquer pessoa deveria poder ver. Como eles podem hospedar o Trap em seus próprios servidores, nós também podemos fazer o mesmo. O oposto? Existem muitas empresas muito menores que não estão necessariamente preocupadas com a privacidade dos dados. E então eles usam o Trap Cloud porque se beneficiam do velocidade no desenvolvimento e entrada em produção. Então é uma grande variedade de empresas distintas
mas de certa forma isso é algo que não podemos ter todos eles. E é por isso que também estamos praticando com o futuro. Isso foi muito interessante. Então, a Struck vai completar 10 anos em 2025, na verdade, em outubro. Então, 10 anos é uma jornada bastante fantástica. Então, algum destaque da comunidade nesses 10 anos que você quer que nossos produtos comunitários e destaques que você quer fazer nesta celebração, que eu não sei se você vai fazer uma celebração especial em outubro, mas é o seu 10º aniversário, estou apenas lembrando você. Sim, bem, obrigado. Então, Strabikov pessoalmente já foi um pouco de uma celebração desses últimos 10 anos, mas haverá mais durante a segunda metade deste ano. E sim, tudo começa com a comunidade separando tudo o que fizemos juntos. Também compartilharei melhorias massivas em termos de produtos nos próximos meses. Então, fique ligado e nada disso teria sido possível sem a comunidade e sem a equipe Swap, né? Então, sou extremamente grato por todas as pessoas da equipe. Todos fizeram um trabalho incrível durante os últimos 10 anos e eles serão essenciais para o que vem a seguir na Swap, né? Então, muito animado. Oh, muito obrigado. Então, provavelmente a última é para um pouco de conselho para jovens fundadores de código aberto, não especialmente, e desenvolvedores. Acho que agora você mencionou muito sobre inteligência artificial e acho que muitos jovens desenvolvedores e personalidades emergentes ou jovens vindos das universidades estão lutando para encontrar seu caminho, especialmente nesses novos tipos de papéis que estão sendo desenvolvidos enquanto falamos. Então, algum conselho ou 3 conselhos para jovens desenvolvedores, fundadores de código aberto e pessoas apenas nos ouvindo? Sim, claro. Então, precisamos compor o primeiro, que é realmente a adoção do software de código aberto e depois a monetização. E é isso. Dois desafios muito diferentes. Então, para o primeiro, apenas construindo um projeto de código aberto e conseguindo seus usuários e escalando a comunidade. Você precisa ser apaixonado pelo que faz e pelo problema que está resolvendo. Se está construindo um software de código aberto, provavelmente tem um motivo para isso. É porque você nunca encontrou a ferramenta que estava sonhando. Então, parabéns por lançar seu produto, é fantástico. Tenho certeza de que você trabalhou nisso por muitos e muitos meses e agora é hora de publicá-lo no GitHub e simplesmente ir aos fóruns, espalhar a palavra, pedir feedback. Acho que essa é a beleza de um software, que as pessoas realmente se importam e eles compartilharão feedback transparente, honesto e sincero. E isso seria muito valioso para iterar, realmente entendendo que há uma necessidade para isso, tá? E que essa necessidade não era apenas sua, e então você quer construir a comunidade. Comece a receber as contribuições em termos de código, mas também em termos de promoção. Então, continue conversando com essa comunidade, passe tempo no Discord ou Slack, não importa o que você use, mas isso é no GitHub, claro. Se você usa essa plataforma para hospedar seu projeto, e então, quando se trata de monetizar o projeto, existem alguns modelos de negócios para ganhar dinheiro com um projeto de código aberto. Eu acho que o principal é o núcleo aberto, o que significa que você tem uma extensão do projeto de código aberto. Pode ser através de uma edição empresarial, pode ser através de plugins pagos, e não importa o que seja, é uma boa oportunidade para vender recursos extras para os usuários do projeto de código aberto existente. Isso significa que esses recursos podem ser autoassistidos. Então, antecipe que as empresas provavelmente gostarão desses recursos adicionais. E que, sim, você terá muito rapidamente grandes empresas que vão pedir mais, o que é empolgante. Mas também certifique-se de não se desviar do seu roteiro existente, porque pode ser uma armadilha e você pode esquecer sua comunidade na jornada. O segundo modelo de negócio é hospedagem. Depende do tipo de software, né? Pode ser de infraestrutura, como um banco de dados sem interface de usuário, ou pode ser um aplicativo, como um sistema de gerenciamento de conteúdo ou CRM, ou qualquer outra ferramenta com interface de usuário. Em um caso ou outro, os usuários precisarão hospedar a plataforma e, portanto, você pode oferecer seu software de aplicativo como um serviço ou seu software de infraestrutura como um serviço. Pense no GitLab e no gitlab.com. O que fazemos com o Trap Cloud ou com o MongoDB Atlas, por exemplo, que é uma versão gerenciada do MongoDB. Esse é um modelo de negócios realmente bom, porque
100% dos projetos precisam entrar em produção em algum momento se forem projetos sérios e as pessoas estão acostumadas a pagar pela hospedagem. Então, eles provavelmente escolherão sua solução, a menos que você mirar em clientes muito empresariais como bancos e empresas de saúde que realmente se importam com a auto-hospedagem, mas não é necessariamente por onde você deve começar. Exceto se você estiver em cibersegurança ou neste tipo de verticais, porque essas empresas são grandes logotipos, mas também são difíceis de trabalhar nos primeiros dias, então recomendo hospedagem. Dei uma palestra sobre isso no curso aberto Submet em dezembro de 2023. Há um vídeo no YouTube com mais informações. Sinta-se à vontade para assistir. Ok, muito obrigado, Pierre. Eu tenho mais alguns, mas este terreno leva um, então parabéns, é ótimo. E eu amo a maneira como você aborda todas essas coisas diferentes. E para as pessoas que estão nos ouvindo, acho que colocaremos todos os links que você gerencia relações públicas e também para a plataforma Strap, onde temos todas as coisas diferentes. Então, bem, é uma viagem selvagem e acho que vocês acabaram de começar. Então eu desejo a vocês próximos 10 anos de incrível sucesso e muita inovação. Muito obrigado por estar aqui, incrível, obrigado por me receber hoje.